quando se fala de doenças crônicas, a diabetes é uma das principais citadas em notícias e estatísticas. Como dá para ver aqui nessas manchetes, é uma das doenças que mais matam e também uma das mais comuns na população do Brasil e também do mundo. Para vocês terem uma noção, no mundo hoje existem aproximadamente 537 milhões de pessoas com diabetes, com quase 7 milhões de mortes todos os anos. Esses números por si só já são bem alarmantes, mas a realidade é que eles podem ser ainda piores. Isso porque muitas pessoas que convivem com a doença ainda não sabem, pois não tiveram um diagnóstico. Mas afinal de contas, o que acontece no corpo de quem tem diabetes? É disso que trataremos aqui nesse vídeo hoje, além de falar sobre os principais sintomas da doença e o que você pode fazer para preveni-la. Para começar a entender o diabetes, a gente precisa falar sobre açúcar ou glicose, que é a principal fonte de energia para o nosso corpo, e também sobre um hormônio muito importante que regula todo esse processo, que é chamado insulina. Quando a gente come, os alimentos são transformados em glicose, que é absorvida pelo intestino e vai para a nossa corrente sanguínea. Mas para que essa glicose de fato vire energia para o nosso corpo, ela precisa sair da corrente sanguínea e entrar dentro das células. Porque é só lá dentro das células que ela vai passar por uma série de reações químicas e vai se transformar na energia que nós precisamos para realizar nossas atividades. Mas para que as células do nosso corpo saibam que tem glicose circulando na corrente sanguínea e peguem essa glicose e levem para dentro delas, é necessário que alguém avise que tem glicose disponível. Uma espécie de sinalizador, e é aí que entra um hormônio chamado insulina. A insulina é produzida pelo pâncreas, um órgão que tem esse formato aqui, e fica ali, perto do fígado e do estômago. E toda vez que a gente come e a glicose começa a circular na nossa corrente sanguínea, o nosso pâncreas começa a trabalhar, produzindo insulina e jogando ela para a nossa corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, a insulina se liga a alguns receptores que ficam na parede de todas as células do nosso corpo, avisando que tem glicose disponível no sangue. É aí que as células pegam essa glicose e transformam ela em energia. O problema é que no diabetes esse processo todo não funciona muito bem, e isso pode ocorrer de duas formas. Esse é diabetes tipo 1, onde o pâncreas quase não produz mais insulina ou não produz mais nada. É como se a fábrica tivesse fechada. Essa diabetes é também chamada de diabetes autoimune e é mais comum de ocorrer já logo na infância. Eu vou falar mais sobre ela em outros vídeos. Já no diabetes tipo 2, que é de longe o tipo mais comum de diabetes, afetando aí 90% dos pacientes com diabetes, o corpo até produz insulina, às vezes produz até mais do que seria necessário, só que essa insulina não consegue trabalhar direito. Nesse caso, a gente fala que existe uma resistência à insulina, ou seja, a insulina está ali tentando avisar as células de que tem glicose disponível no sangue, mas elas não ouvem. Em ambos os casos, o resultado é parecido. O açúcar fica acumulado no sangue, causando o que a gente chama de hiperglicemia. Tá, mas afinal, qual que é o problema de eu ter mais açúcar circulando no meu sangue? O problema é que o açúcar em excesso circulando no sangue é bastante tóxico para o nosso organismo. Isso acontece porque, como tem muito açúcar no sangue, ele começa a se ligar a proteínas de todo o corpo e com isso altera a sua forma e função. Isso leva a danos nos olhos, rins, nervos e até no coração. É por isso que controlar o diabetes é tão importante. O diabetes, principalmente o tipo 2, é uma doença silenciosa, ou seja, ela geralmente fica muito tempo sem manifestar qualquer sintoma. É por isso que muita gente convive com a doença e nem sabe. E aí, quando os primeiros sintomas começam a aparecer, a doença muitas vezes já gerou danos irreversíveis ao organismo. Por isso a importância de fazer acompanhamentos regulares com o médico para poder descobrir a doença logo no início e evitar qualquer sequela. Os sintomas mais comuns do diabetes são sentir muita sede, mesmo tomando bastante água, vontade de urinar várias vezes ao dia ou acordar à noite muitas vezes para urinar, cansaço excessivo e uma perda de peso inexplicável, mesmo comendo normalmente e sem nenhuma dieta específica. Para fechar o diagnóstico de diabetes, é necessário um exame de sangue que vai medir quanto de açúcar está presente ali naquele sangue. Se estiver muito alto, é sinal de que o pâncreas não está produzindo insulina adequadamente ou de que ele até está, mas essa insulina não está conseguindo desempenhar o papel dela, o que nos leva ao diagnóstico de diabetes. E é por isso que é tão importante prevenir o diabetes. E de verdade, prevenir o diabetes é muito mais fácil do que parece. Adotar uma alimentação equilibrada, fazer exercícios físicos regularmente e manter o peso adequado podem parecer clichês, mas no caso do diabetes e de tantas outras doenças, são a melhor forma de prevenir o desenvolvimento dela. E para quem já tem diabetes, isso também se aplica, tá bom? Pois a mudança no estilo de vida vai impedir que a doença avance e piore. Bom, agora que você já sabe o que é diabetes, lembre-se, entender a doença é o primeiro passo para cuidar bem da sua saúde. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu estou começando aqui agora com esse canal e a sua força para eu ajudar a crescer e levar essa informação para mais pessoas ia me ajudar muito. E não esquece de me contar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e também me fala quais assuntos vocês gostariam que eu explicasse por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.